Nesse segundo bloco, tenho a honra de receber o médico cardiologista e fundador do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Pioneiro na introdução das unidades semi-intensivas, onde familiares podem permanecer com os pacientes. Seja muito bem-vindo, Dr. Elias Knobel. Um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, uma honra estar aqui. Estou à sua disposição para a gente trocar alguma ideia sobre o dia a dia de um profissional da saúde médico. Pois é, eu já estava aqui conversando com o doutor Elias e já fui ficando encantado com as coisas que eu fui ouvindo. E uma coisa que ele disse que eu fiquei repassando aqui dentro de mim, pensando realmente, é verdade. A cada dia uma história, né? O senhor me dizia. Todo dia é um dia, cada momento é um momento, cada tratamento é uma sensação, é uma experiência. E à medida que o tempo passa, à medida que a gente vive mais, parece que nós estamos cada dia começando e recomeçando, com novas sensações, novos momentos de angústia, porém, mais momentos de felicidade. O senhor já parou para fazer um balanço nesses 45 anos aí na sua vida, não é? Das histórias vivenciadas no seu dia a dia? Porque são várias histórias que o senhor conta nos livros, né? Até um diferencial dos seus livros são fatos que aconteceram como base das histórias que o senhor vai contar. O senhor já fez um apanhado aí, geral, desses 45 anos? Eu faço esse apanhado a cada momento, a cada dia, a cada minuto. Porque a vida do profissional médico é uma vida, assim, muito dinâmica. Eu acho que é uma bênção a gente poder cuidar de alguém e ajudar essa pessoa a recuperar a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. Eu sou formado há 45 anos. Durante 32 anos, eu fui o chefe da UTI do Hospital Albert Einstein. Eu fundei a UTI numa época que no Brasil ainda não existiam terapias intensivas, essas unidades foram um conceito novo. E nesse período que eu fiquei lá, passaram na UTI cerca de 70 mil pacientes. Eu confesso que é um pouco difícil eu realizar o que é ter vivenciado o cuidado de 70 mil pacientes. É muito difícil, mas eu posso dizer o seguinte, eu ganhei muita experiência cuidando de pacientes que estão no limite da vida. Eu ganho experiência no dia a dia com meus pacientes em consultório e é como eu disse, a vida para um profissional da medicina, ela se renova. Então, cada dia para mim parece que eu estou começando. Não tem assim, claro que tem uma rotina para o médico, não é uma rotina básica, mas dá para chamar de rotina? É uma rotina assim regular? Eu costumo comparar o trabalho de um médico como um trabalho de uma empresa. Só que no trabalho do médico, você não tem o processo com as etapas programadas. Por exemplo, eu começo a tratar um paciente que me procura com um problema e no decorrer do tratamento ele pode apresentar outros problemas que não eram previstos. Então, nós somos obrigados a ter uma atenção, uma dedicação muito intensa e saber que não existe nada garantido, nada 100% previsto. O que é previsto é que nós vamos ter a maior dedicação, a melhor dedicação, mesmo porque nós não estamos lidando com objetos, nós estamos lidando com o ser humano. E isso daqui não é uma palavra de boca para fora, porque à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo, nós que éramos cuidados pelos nossos pais, nós passamos a encabeçar uma família. Então, cada profissional acaba se casando, acaba tendo filhos, depois netos, e cada um desses seres humanos que fazem parte desse grande grupo que é a família, eles têm problemas. E quando você trata alguma pessoa, quando você trata alguém que está doente, você pode enxergar nele alguém que seria ou que é da sua família. Porque
o tempo passa. Hoje em dia nós vivemos mais, muito mais. Quem diria que em 1920, em 1930, a expectativa de vida era uns 40 e poucos, 50 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está caminhando para 75 anos. E nós estamos no ano de 2013. No ano 2020, no ano 2050, em países nórdicos, a expectativa vai ser de 90 anos. Quanto mais a gente vive, mais problemas nós vamos incorporando em nosso currículo da vida. Isso não tem jeito. É claro que a medicina avança. E pelo fato dela avançar, a gente vive mais. E vivendo mais, nós vamos encontrando mais obstáculos. Porque a vida, ela está se renovando constantemente. Certo. Então eu tive a felicidade, por exemplo, de ter os pais que viveram mais de 90 anos. Seus pais? Meus pais viveram, minha mãe faleceu com 95, meu pai perto de 99 anos. Eu sou um abençoado, né? Porque na terceira idade, eu ter pais vivos nessa idade, mas eu pude acompanhar com eles, no dia a dia, os problemas que eles foram tendo. E fomos dando a melhor assistência. E eu tenho muitos pacientes idosos. Eu costumo dizer para alguns velhinhos que chegam no meu consultório e falam assim, ai doutor, estou chegando nos 90, acho que estou no fim da vida. Eu falo, pelo amor de Deus, não vai estragar a minha coleção. Eu estou fazendo coleção de centenários. Faça favor de se cuidar, que eu tenho vários pacientes com mais de 100 anos, e eu tenho alguns com mais de 100 anos que são muito lúcidos, muito inteligentes. Tem as suas deficiências, e isso que eu digo para todo mundo, e às vezes eu digo para mim, olhando no espelho, essas deficiências nós vamos ter. Então, em cada momento da vida, nós temos que saber qual é a melhor maneira de curtir, de usufruir essa vida. E de lidar com essas dificuldades. E de lidar, porque elas vão aparecendo, não tem como, não existe aquela varinha mágica, não, você vai ser eterno e nunca vai ter nada. Isso não existe. Tem muita gente que, por causa das experiências que foram tendo com vários tipos de médico, porque são pessoas diferentes, têm comportamentos diferentes, trazem valores diferentes, não é? E às vezes encontrando um médico que é um pouco mais distante, mais frio, coisa que a gente não percebe no Senhor, porque logo quando a gente estava começando o programa, o Senhor já foi me contando uma história, eu vi que o Senhor se conteve, mas se emocionou ao me contar, não é? Então a gente vê que o Senhor põe o coração junto dos seus pacientes. Mas algumas pessoas dizem assim, olha, há médicos que eles, para não se magoarem, para não se ferirem, eles evitam o envolvimento com as pessoas, se colocam mais à distância, por isso que são frios. Isso é verdade? Isso funciona? Está certo fazer isso? Olha, eu não vou dizer se está certo ou está errado. Segundo meus princípios e os valores que eu recebi na minha educação, isso não é o certo. Mas muitas vezes você age não como você pensa, você age como você sente. Então, essa história que eu estava te contando no início da minha chegada aqui, é relacionada a uma paciente que está comigo há 30 anos. Eu tenho parentes que eu não vejo tanto quanto ela. Aliás, a maioria eu não tenho contato com essa pessoa. E essa pessoa, ela confiou a sua saúde, os seus problemas de saúde, tem confiado em 30 anos. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem. E, frequentemente, acaba acontecendo, como eu tenho muitos pacientes idosos, chega o momento da despedida. E essa despedida é muito dolorosa. É realmente muito dolorosa. Olha, eu fiz medicina. Para o senhor? Para mim, eu acho que para os médicos também. Acontece que a medicina, do jeito que ela é praticada hoje em dia, nem sempre dá tempo do profissional da saúde se envolver, ter uma interação com o paciente. Como que um profissional que está atendendo um determinado ambulatório, ele vai dar uma atenção se ele sabe que lá atrás tem uma fila com 30 pessoas para ele atender em 1 hora? Não dá. Nós estamos vivendo um momento difícil em que se procura melhorar os problemas de saúde, porque não tem dúvida, a saúde é o nosso maior bem. Quem não percebeu isso, vai perceber.
vai perceber, mais dia menos dia acaba percebendo. Os problemas de saúde, os problemas na vida vêm para todo mundo, em grau maior ou menor. A gente tem que torcer para que no dia a dia nós sejamos sorteados com um prêmio menor, ou seja, com um probleminha menor, porque vai acontecer. Vai acontecer por tudo isso que eu disse, a gente vive mais. A idade vai avançando, né? As debilidades vão chegando, né? E a gente se envolve muito com os pacientes. Agora, como é que o senhor se prepara? Porque, veja, se envolve, não é? Não tem como não ter afeto por aquela pessoa com a qual o senhor acabou de dizer aqui, convive, não é? Há 30 anos. Como é que o senhor se prepara para essas surpresas? Porque o senhor disse, não tem garantias. O senhor não tem garantia do que o senhor vai encontrar hoje no hospital quando sair daqui e for para lá, né? O senhor tem a garantia de se preparar, de se dedicar, de dar o melhor de si, mas não tem garantias do que vai encontrar lá. Como é que o senhor se prepara para o que lhe espera? Eu aprendi com o tempo que a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza do que vai acontecer, nem com a gente, nem com as pessoas. Talvez a minha formação médica real e verdadeira, ela tem uma origem na infância. Porque é muito gozado e disse normalmente, conta-se como uma piada, que em famílias judaicas como a minha, os pais falam assim, um falando com o outro, como que vai ser o filho? Vai bem, o que ele vai ser? Médico, engenheiro ou advogado? É sempre assim, isso é coisa antiga, né? Mas para mim nunca houve essa dúvida. Nunca houve essa dúvida porque o culto, o tratamento, a saúde, ela é muito valorizada na religião judaica e na cristã. As bases são exatamente as mesmas. E eu, desde pequeno, eu sempre fui muito magro. E os meus pais, eles saíram da Europa momentos antes de haver uma invasão nazista na Polônia. E quando eles vieram para o Brasil, aliás, eles se conheceram aqui no Brasil, casaram, e eles foram para Marília. Eu sou um marilhense, eu sou do interior, terra sou caipira. Boa, terra boa. É muito boa essa terra. De gente muito querida, um beijo aí pro pessoal de Marília. Que Marília está no meu coração, aliás, tem um dos livros aqui que eu coloco um capítulo só sobre Marília. Mas eu era magrinho. Eu era magrinho, minha mãe falava que eu era magro de ruindade, mas isso aqui é uma coisa do interior que se fala muito. E magreza, para meus pais que vieram precedendo o Holocausto, era sinal de gente que estava em campo de concentração. Então, eu fui no médico, fui no outro. E toma comida, né? Comida e injeção. Aliás, eu nunca me esqueço, um farmacêutico lá em Marília, a droga raia parece que começou, um dos lugares que começou foi lá em Marília. Tinha um farmacêutico, um senhor alto, cabelos brancos, de avental, parecia assim, uma postura que chamava muito a atenção. Uma vez meus pais me levaram lá para eu tomar uma injeção de B12. E a injeção de B12 era uma injeção com um líquido amarelo e avermelhado, e era muito doída. E eu falei pro farmacêutico que eu não queria, porque doía muito essa injeção. E ele falou assim, mas injeção é melhor do que comprimido, e a injeção boa tem que ser vermelha, oleosa e dolorosa. E toma a injeção para engordar, e eu não engordei. Agora, depois que eu casei, nos últimos anos, ganhei uns quilinhos a mais. Mas lá em Marília, o médico era considerado um deus. Eu fui cliente lá em Marília do Dr. Ademar de Toledo, filho dele médico, se formou na Escola Paulista alguns anos antes que eu me formei, o Dr. Mendes, um grande médico. Você veja só, a gente não esquece esses nomes pela atenção que nos deram na infância. A gente leva até a terceira idade o nome do médico. E eu me lembro muito que meu pai chegava, às vezes, para perguntar sobre negócio para esses médicos. De tamanha importância o conceito que eles tinham. Então,
juntou a fome com a vontade de comer. Eu nunca questionei isso e sempre me dediquei à medicina. Agora, o senhor foi o pioneiro do Centro de Terapia Intensiva, né, a UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, né? Nesses 40 anos, o que o senhor percebeu aí como avanço? Quais foram os avanços que aconteceram desde o momento que o senhor começou essa unidade de tratamento intensivo até agora? Nós temos colocado essa experiência em livros. Nós temos vários livros de medicina feitos com uma equipe e nós percebemos o seguinte: algumas complicações, algumas doenças que no passado acarretavam uma mortalidade elevada, com o decorrer do tempo elas começaram a diminuir. Por exemplo, na época que eu me formei, ou que eu era estudante ainda, a mortalidade por infarto chegava até 30%, hoje está 4%. Eu vivi uma época, na década de 80, que quando uma pessoa tinha uma infecção e pegava mais que um órgão, pegava 4 órgãos, por exemplo, uma infecção que pegava pulmão, pegava rim, alterava a parte hematológica, provocando hemorragias e assim por diante, 4, a mortalidade era 100% naquela época. Hoje, nos bons serviços, essa mortalidade vai em 40%. No Brasil, numa média, chega a ser 60%. Então, deu para ver muito de incorporação tecnológica e de conhecimentos. Mas o que aconteceu no decorrer do tempo? A máquina começou a ganhar um valor desproporcionalmente maior do que o contato médico-paciente, a relação médico-paciente, que é insubstituível. Eu conheço muitos empresários que valorizam demais os equipamentos, as máquinas, mas no dia que eles têm uma doença, no dia que eles estão precisando de um colinho, eles veem o valor do profissional da saúde, do médico, do enfermeiro, que é um santo, dos fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todos os profissionais da saúde, eles são muito mais importantes do que um equipamento isolado. Ou seja, o melhor é você usar o equipamento, usar a tecnologia como um recurso complementar e não inverter. Primeiro o aparelho, depois o contato humano. Quem duvidar disso vai viver. E quem viver, verá que isso é verdade. Só uma questão de tempo, né? É questão de tempo. O senhor já acompanhou histórias de pacientes que se recuperaram não por cuidados médicos, mas por aquilo que a gente, topando com aquela situação, a gente diz, isso é um milagre, isso é uma intervenção de Deus. O senhor percebe nesses tantos anos aí como médico que a fé tem essa força de cura sobre as pessoas? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, nesse livro, que foi o primeiro livro que eu lancei de história, chamado Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI, uma das crônicas chama-se Ato de Fé. Eu não vou entrar no mérito, nem vou descrever essa história, mas uma coisa é certa. Existem alguns trabalhos científicos mostrando que a intercessão em prol de um paciente ou um grupo de pacientes provoca alguns resultados positivos. Isso pode ser questionado ou não, mas eu garanto que as pessoas que têm uma religiosidade, a família que tem uma religiosidade, eles podem não ser religiosos, eles podem não optar por essa ou essa religião, mas na hora que um parente deles está com uma ameaça de vida, eles procuram alguma outra coisa além do antibiótico, além da ressonância, além de algum equipamento. Eles buscam alguma coisa para se apoiar. E eles toleram melhor, suportam melhor, enfrentam melhor aquela situação. E isso daqui é uma coisa que a gente vê, que a gente sente, além dos trabalhos, essa parte de psicologia, essa parte de humanização, que infelizmente acaba sendo relegada a um segundo plano, ela nunca vai desaparecer. Ela nunca vai desaparecer. Ela é muito importante. Que a pessoa tem uma espiritualidade. Ela tem que ter uma espiritualidade, e quem não tem, ela acaba tendo. Ela acaba num momento de dificuldade em que
tudo foi feito de tratamento, ela busca alguma coisa, porque nesse momento a pessoa, ela faz uma introspecção, aquilo que foi. Muitas pessoas que quando elas estão numa fase difícil e sentem uma ameaça à sua existência, começam a pensar o que fizeram na vida, como que viveram, começam a valorizar os amigos, a família, deixam de lado um pouco a parte material e buscam um pouco dessa parte espiritual. Muitas pessoas que sempre falavam, sempre a gente ouvia eles se manifestarem, não, eu com esse tratamento, aquele tratamento, eu sei que eu tenho esses recursos, esse hospital é muito bom, tudo vai dar certo. Essas pessoas, de um momento para outro, eles começam a falar, se Deus quiser. Se Deus quiser, muda um pouco a postura, porque isso é inerente ao ser humano, né? O ser humano ele pode transparecer que ele é um forte, que ele é um intocável, que está acima de tudo, anda com o nariz empinado, e um dia ele sucumbe. Ele vai para uma cama e fica na horizontal. E na horizontal todo mundo é igual. E ele também passa a ser um igual. Aliás... Começa a ver a vida sob outra perspectiva, né? A UTI é um ambiente altamente socializante. Porque, é sério? É socializante por quê? Porque todo mundo está lá com todos os recursos possíveis. Você não vai fazer uma coisa melhor para um do que para outro. Você faz aquilo que é melhor para todos. Você tem lá um indivíduo. Ele pode ser branco ou negro. Ele pode ser um judeu, pode ser um árabe, pode ser um alemão, pode ser qualquer pessoa. Na horizontal, todo mundo é igual. Essa é a realidade da vida. Doutor, o senhor tem medo de morrer? Porque muita gente tem vontade de fazer essa pergunta para um médico, né? Às vezes não faz, ou porque não tem intimidade, ou porque tem medo do que vai escutar, tem medo de ofender o médico. Para o senhor, como é que é essa questão? Eu uma vez estava dando uma entrevista para um programa famoso aí, e me fizeram essa pergunta. Então, o primeiro impacto dessa pergunta eu já tive. Eu fiquei assim um pouco, até emocionado. Eu digo para você o seguinte, eu digo para todo mundo que está me vendo, eu não gostaria de morrer. Eu acho que tenho muitas coisas a fazer, eu gosto da vida. A vida não é fácil, mas eu gosto. Não é que eu tenho medo de morrer. Eu, como todo mundo, eu não gostaria de morrer suportado por aparelhos, começar a desaparecer, tendo um aparelho aqui, um aparelho lá. É que a gente não escolhe a maneira como a gente vai morrer. Talvez a maneira mais adequada, entre aspas, para uma pessoa seria ele ter uma arritmia cardíaca para parar. É claro que quem vai sofrer um impacto é a família. Quando você tem um familiar que está passando mal e que está suportado com muitos aparelhos, primeiro vem aquele impacto maior, depois a pessoa vai se acostumando e existem alguns momentos que a família fala, seria tão bom se ele descansasse, as pessoas sofrendo. Eu também temo isso, mas isso não depende de mim. Não depende de ninguém, né? Existe algum desígnio maior para que a gente tenha o melhor caminho na nossa vida. Agora, eu não vou dizer que eu tenho medo, mas eu não gostaria. Eu acho que vai ter um momento certo. E eu faço tudo para que isso não aconteça, porque eu tenho um perfil, um cenário assim de vida que eu não poderia almejar. Mais do que isso. Sinal de amor à vida, né? Tenho família, tenho amigos, tenho clientes, tenho pacientes, enfim. Quem ama a vida, se puder, protela essa despedida, né? A gente tenta, né? A gente tenta comigo e com os outros. A gente procura ajudar os outros nesse aspecto também. Agora o senhor trouxe uma notícia aí tão boa sobre o índice de mortalidade por infarto, que caiu bastante, não é? Eu ouvi há um tempo atrás um comentário que eu acho assim, talvez tenha sido só uma forma, uma linguagem, né? Uma figura de linguagem, que a pessoa dizia assim, hoje morre de infarto quem quer, porque é possível se prevenir bastante. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto é só uma figura de linguagem para dizer dos avanços que nós já temos? Isso é interessante. Infelizmente, isso não é uma verdade, porque desde o começo da implantação de unidades coronárias,
observou-se que quem tem infarto, 50%, 40% a 50% das pessoas não conseguem chegar até o hospital. Não consegue chegar até o pronto-socorro. Quantos por cento? 40 a 50, quase metade das pessoas. Por quê? Porque existem arritmias cardíacas e a pessoa morre por uma instabilidade elétrica do coração. Dá aquela fibrilação, o coração não bate. É aquela situação em que o choque pode resolver. Também, muitos desses casos que evoluíam para óbito, enquanto não chegavam no hospital, acabaram tendo bom resultado através desses serviços de ambulância que chegam rápido. E mesmo aqui em São Paulo, com toda a dificuldade que nós temos, um elogio, uma homenagem especial a esses heróis do SAMU. Eles, às vezes, dão o corpo, dão a alma, dão o coração para fazer esses atendimentos. E já existe uma lei há algum tempo que em grandes centros, inclusive em aviões, quando você tem uma arritmia, quando você tem uma parada, existem aqueles defibriladores automáticos que dão choque no paciente e que, se for devido a essa arritmia, o paciente tem uma grande chance de sobreviver. Mas o que mais revolucionou o tratamento do infarto foi a remoção rápida para um centro e a possibilidade de abrir aquela coronária que está entupida. Através de um cateterismo, faz uma angioplastia, abre-se a artéria coronária. Isso é rápido. E olha, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil está adiantado nisso. Mesmo em serviços do SUS, a parte da cardiologia tem um grande destaque, tem um grande desenvolvimento. A cirurgia cardíaca, os serviços de cateterismo. Nós estamos... A cardiologia do Brasil, você pode pegar e colocar no meio da Europa. Não perde em nada. Olha, e para não dizer que, em relação a muitos países, nós estamos... Na frente. Poxa vida, que coisa boa. Olha, como o nosso programa já está começando a se encaminhar para o fim, o que eu digo com muita pena, porque iria mais um bloco aqui tranquilo, né, Carol? Eu quero saber dos livros aqui, porque uma vez que o bate-papo não vai continuar como a gente gostaria aqui no programa, você pode continuar esse bate-papo com o Dr. Elias através dos livros com os quais ele nos contempla aqui. Nós temos o lançamento, que é esse aqui, Vivências e Confidências, Histórias Médicas. O que a gente vai encontrar neste livro, doutor? Esse livro aqui é uma continuação desse Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI. Aqui nesse livro, Memórias Agudas e Crônicas de uma UTI, eu tenho uma série de histórias, mas não são histórias tristes, não são aquelas histórias que, se você amassar o livro, sai sangue. Muito pelo contrário, eu sempre mostro para as pessoas, por exemplo, essa história que ficou muito conhecida, porque esse livro já tem uns 8 anos, essa primeira história lançamento, aqui, mas esse não é lançamento, esse foi o primeiro. Não, é esse aqui que é o lançamento. Noite de Amor numa UTI. Esse daqui ficou muito conhecido. Esse do lançamento tem 21 histórias, assim, histórias bem descontraídas, são fatos que eu observei e criei uma história. É o meu lado de escritor frustrado, mas tem assim, fantasmas na UTI, afinal um expert, e ele me abandonou, o vigor de Algenor, atentado ao pudor, o reencontro. O reencontro é uma história assim, bem triste, pessoas que se encontraram na sala de espera e que tinham permanecido no mesmo campo de concentração na Europa. Nossa. E uma muito doída para mim, essa do meu pai, querido pai, eu já sabia, que eu escrevi quando eu voltei do enterro do meu pai. Mas existem muitas histórias aqui, engraçadas, enfim, juntas, o diário de um paciente, meu dia de psicólogo, e, enfim, o vigor do Agenor. E depois desse primeiro, eu passei para esse outro livro aqui, A Vida por um Fio e por Inteiro. São crônicas também. Esse livro aqui é uma autobiografia. Eu explico, tem muitas histórias aqui, muitos pacientes, João Teimoso, o drama na vida de um jovem, o velho João. Enfim, eu escrevo aqui uma autobiografia, como que foi a criação, porque quando eu comecei não existia UTI no Brasil, era uma coisa nova, então nós fomos assim precursores. Eu escrevo sobre os anos dourados, enfim, um time de craques, tudo pela vida.
E esse daqui é um livro que... Foi premiado, não foi? Esse livro foi premiado, foi uma surpresa para mim, porque eu, como sou cardiologista, eu convidei duas psicólogas, a Ana Lúcia e a psicóloga Paulo Andreoli. Vamos tentar explorar os aspectos emocionais nas doenças cardíacas e naqueles que não têm doença cardíaca. Então, nós escrevemos esse livro, Coração e Emoção, e, para minha surpresa, esse livro ganhou o Prêmio Jabuti no ano de 2011. E aqui a gente aborda as emoções afetando o coração, depressão, estresse, espiritualidade, as doenças cardíacas, hipertensão, obesidade, dependência de drogas, enfim. A gente colocou um pouco da experiência e eu fico satisfeito quando alguém lê esse livro e consegue aproveitar alguma coisa. Eu me sinto um pouco mais útil na vida. Tá certo. Olha, eu sei que são vários títulos, não é? Você que está curioso, quer guardar os títulos, é muito fácil. Logo, logo o nosso programa, já daqui a pouco, vai estar no YouTube à sua disposição. Então é só repassar a entrevista, ou corre lá para o finalzinho da entrevista, vão estar à sua disposição os nomes, aí é só jogar ali na internet, você vai encontrar a maneira de comprar, de adquirir este livro. Quero encerrar com uma pergunta sobre uma curiosidade. Muita gente diz que o vinho tinto é recomendado para pessoas com problemas cardíacos. Isso procede? Olha, isso tem trabalhos científicos mostrando que o vinho tinto, principalmente da região de Bordeaux, ele tem efeito benéfico. Você sabe que os franceses, eles apreciam muito vinho, mas eles comem muitas comidas que não são tão recomendadas, né? Como os queijos, etc. E eles têm menos infarto do que os americanos. Compensam com o vinho? Acredita-se que os flavonoides que tem no vinho têm um efeito benéfico, mas é o seguinte, eu também procuro tomar uma taça de vinho. Agora, esse é o tipo de tratamento que o paciente não pode fazer em excesso. Tem gente que, muitos pacientes eu recomendo, olha, tome só uma tendência para o alcoolismo. Né? Pois é. Não, esses daqui não pode. De jeito Quem nenhum. tiver uma tendência não pode, mas tomar uma taça de vinho, 2 já não faz tão bem. Já tem um efeito contrário. Mesmo a hipertensão. Se você não tomar nada, você tem um efeito X. Se você tomar uma taça, o efeito é benéfico. Se você tomar 2 taças, o efeito é maléfico. É o efeito que a gente chama em J. Nada está nesse nível. Se eu tomo uma taça, a pressão cai um pouco. Se eu tomo mais que 2, ela sobe. Olha que então, interessante. a pessoa tem que se controlar e tomar E é uma o vinho, taça. não é o suco de uva. O suco de uva também tem um efeito benéfico e saíram alguns trabalhos mostrando também que outras bebidas com certo teor de álcool também têm o seu efeito benéfico. Mas é como a gente diz, no amor e na medicina, nem sempre, nem nunca. Os franceses diziam isso, os médicos, filósofos franceses. Nem 8, nem 80. Tá certo. Se ficar numa taça de vinho e não tiver outra contraindicação, tudo bem. Ok. Eu agradeço aqui o Dr. Elias Knobel pela sua presença aqui no programa, pela sua generosidade, por essa partilha maravilhosa conosco. Já dá ideia para a gente do que nós vamos encontrar nessa literatura que está à sua disposição. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui. Eu desejo saúde e felicidades para você e todos os seus espectadores. As portas da casa estão abertas e, com certeza, vamos refazer o convite, viu? Muito obrigado. Eu encerro o programa de hoje com uma frase do Dr. Elias. Aproveitando os dias bons, a certeza de que os ruins não irão faltar, entre a tempestade e a bonança, a angústia e a vida, vivendo a vida, curtindo os intervalos. Na sua boca fica melhor, como é? É isso como você falou mesmo, vivendo os dias bons, sabendo que os ruins não irão faltar. Entre a angústia e a felicidade, entre a tempestade e a bonança, curtindo os intervalos, porque a vida é assim. Pois é. Você tem momentos ruins, momentos bons, a gente tem que aproveitar os momentos bons. Momentos bons, porque os ruins não irão faltar. Tá certo. Olha, obrigado pela sua presença nesta noite de segunda-feira, tão agradável, né, que tivemos juntos. Nós nos vemos na próxima segunda, aqui na TV Canção Nova. Não esqueça de deixar o seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/papoabertotv. Até lá.